Pessoal, abram fazendo um favor o portal e entrem no item primeiro trabalho lá, beleza? Aí vai ter o arquivo enunciado do trabalho, pode abrir ele, que eu vou explicar os detalhes do nosso trabalho. Então, ó, lá no todas as informações referentes a nesse tópico aqui do primeiro trabalho, do que é o primeiro item. Tem como aumentar o meu zoom aqui, mas Aumentar ali não vai dar. Tá melhor? Dá para aumentar um pouquinho mais ainda. não dá. Já tá bem, né? Então, beleza, ó. Vamos lá. Então, toda a avaliação do trabalho vai ser baseada nesse enunciado. Então, se você tiver com dúvida, recorre, Eduardo, se tiver com dúvida, recorre a ele para ver quais são as definições. O que não está estabelecido não precisa ser feito. Ok? Tá. Além disso, tem as erratas. Se você ver, vai ter já uma. Trabalho nem saiu, já tem uma errata. Então vamos lá, vamos ler as definições. Eu vou ler com vocês, que geralmente passa batido e às vezes por um detalhe a pessoa perde ponto. Então o trabalho ele pode ser desenvolvido em dupla ou individual, fica a seu critério. Se você fizer ele individualmente, por uma questão de justiça, o seu trabalho vai valer um pouco mais. Na verdade, assim, na soma final talvez não, porque o máximo vai ser a nota 10. Mas, por exemplo, um item que valeria, supondo, para um trabalho em dupla, que valeria 4, talvez para quem faça individual valha 5. Ok? Então vai ter um ajuste na proporção. Alguém perguntou como é? Não entendeu? É assim, vão ter os itens a serem avaliados no trabalho. Quem fez individual vai ter um peso um pouco maior do que quem fez no trabalho em dupla, porque o trabalho dele foi maior do que quem fez em dupla. Beleza? Foi dividido no caso da dupla. Aí algumas definições específicas. O seu sistema vai ter, obviamente, um banco de dados. O nome do seu banco de dados tem que ser obrigatoriamente trabalho LP3, ok? Em minúsculo do jeito que está aqui. Sugiro que você já faça isso quando você for iniciar o trabalho, tá? Para você não esquecer e na hora de mandar você perder ponto por um detalhe tão besta, ok? A senha e o nome de usuário devem ser a senha IFMS e o nome de usuário aluno. Quem não souber trocar no Postgres, me chama que eu ajudo. Não, aqui ele fala tem que ser em algum SGBD. Só tem que ser SGBD, tá? Não pode ser só um armazenador de dados. Ok? Então, MySQL, tranquilo, qualquer SGBD. Essas definições têm de estar explícitas no código. Então, a hora de você... Porque às vezes a pessoa vai lá e altera no banco de dados e manda o código com as credenciais antigas, por exemplo. Vai perder ponto. Ok? Então, seguindo. O sistema ele tem que ter, no mínimo, tá, 2 janelas. Ok, se você fizer mais, é interessante porque você vai aprender mais. Só que algumas coisas não vão ser avaliadas. Tá? Então não vai esperando que eu fiz tal e tal coisa, eu vou receber alguma pontuação por isso. Se não tiver previsto aqui, não vai receber. Ok? Tá, então a primeira é a janela de cadastro. Então a janela de cadastro ela vai servir só como um formulário, tá, para o usuário poder inserir as informações. Depois a gente vai ver que também vai utilizar esse formulário para alterar. Ok? Então esse formulário aqui serve para quê? Para eu ter os campos para o usuário passar a informação que vai para o banco de dados. Ok? De acordo com o tema que você escolheu. Essa janela tem que ter JTextField, JButton no mínimo, JCheckbox e JComboBox. Tá, mas a gente não viu esse JCheckbox. Tarefa sua. Tá? Não é, o JCheckbox não é difícil. Você entrando na API, você vê a utilização, é super fácil. Ok? Tá. Seria assim, por exemplo, eu vou criar um site que vai ser cadastro de animais de um pet shop. A pessoa foi e inseriu, sei lá, nome, apelido do animal, qual que é a raça, etc, preencheu tudo. Clicou no salvar. Beleza, vai lá no banco, salvou. A chave primária que foi atribuída para esse registro tem que ser exibida. Então, registro salvo com chave primária 5.
né? Ou código do animal, 5. Não precisa deixar explícito que isso é a chave primária para o usuário. É só para quê? Para a gente poder, posteriormente, utilizar isso lá nas buscas. Para selecionar a chave primária, só para mostrar a chave que eu uso. Isso, é só para... qual é o valor de identificação que esse registro recebeu. Ok? Tá, seguindo. Além da janela de cadastro, vai ter toda uma janela de consulta. Tá? Essa janela de consulta tem algumas restrições também que ela precisa atender. Vamos lá, pessoal, seguindo? Então, a janela ela tem que permitir que o usuário faça a busca pela chave primária. Então, é Marcos, né? Então, respondendo. Por isso que a gente precisa mostrar a chave, porque se eu não mostrar para a pessoa, por exemplo, qual que é o código que foi atribuído, fica difícil para ela saber qual que é o código, de fato, de um cliente que ela quer buscar, por exemplo. Ok? Tá. Todos os dados da tabela em questão devem ser exibidas, inclusive aquelas provenientes de relacionamento. Então, vou criar, por exemplo, animal é a minha tabela que eu vou fazer a inserção. Mas por restrição do trabalho, a gente viu que tem que ter duas tabelas. Então, imagina que eu criei a tabela animal e a tabela, por exemplo, raça. As informações de raça têm que aparecer aqui também. Ou seja, nesse caso, o nome da raça, por exemplo. Tá? Depois de localizado o registro, o usuário pode apagar esse registro que ele encontrou. Então tem de ter a opção, de alguma forma você vai criar a interface, tá? Mas o sistema tende a oferecer ao usuário a possibilidade dele buscar um determinado registro, encontrar e apagar esse registro. E da mesma forma também ele tem que poder alterar esse registro. Especificamente a alteração, depois que ele selecionar de alguma forma como que ele vai, qual o registro que ele vai alterar, a gente vai utilizar a mesma janela de cadastro para editar essas informações. Então aquela mesma janela que serviu lá para inserção é a que eu vou utilizar para o cadastro. Ok? A mesma que eu usei para inserção, perdão, é a que eu vou utilizar para alteração. Até aí, tranquilo? O que é para fazer? Tá. Pode ser então uma terceira? A mesma. A mesma. Ok? Tá. De volta. Então, imagina que eu tenho o cadastro de aluno. Vou inserir aluno. Aí tem os campos lá que eu preenchi, todos dele. Beleza, depois que eu cadastrei, abri a minha janela, por exemplo, de consulta. Encontrei um determinado aluno e eu quero alterar. Escolhi o meu aluno, beleza, alterar. É essa janela que vai ser aberta, com os dados do aluno. Ok? Aqui faltou um item ainda que eu tenho que adicionar. Se você fizer a consulta por mais de um campo, né, e mostrar esses dados em um componente chamado JTable, esse já é um pouquinho mais complicado, tá? Você recebe um ponto adicional no trabalho. Então ele passa a valer 11, e óbvio que se você alcançar os 11, vai ficar valendo 10 o seu trabalho em qualquer caso. Não, porque são tópicos diferentes. É verdade, né? Rateia entre... Verdade. Não, aqui o intuito é só para você complementar. Então, por exemplo, sei lá, não consegui fazer a janela de cadastro, mas consegui fazer a consulta. Então, eu vou tentar colocar essa consulta no JTable para conseguir um ponto que eu sei que eu não vou pegar num outro item. Ok? Tá. Todas as aulas compreendidas desde o dia de hoje até o dia 5/10 vão ser destinadas para o trabalho. Tá? Então, você vai utilizar a aula aqui para você fazer o trabalho. Sugiro que você faça também fora. Ok? Tudo que você fizer, independentemente de você estar aqui ou você estar na sua casa, no dia da aula você tem de enviar tudo que você já fez até o momento. Então, por exemplo, hoje eu só consegui definir qual vai ser meu tema e definir quais são minhas janelas. Infelizmente, assim, vocês vão pagar por histórico, né? Problema de trabalho. Problema de trabalho, na minha concepção, é cópia. Que a pessoa, tipo, no dia do trabalho surge com um trabalho lindo e maravilhoso. Então, assim, eu preciso acompanhar o que é que vocês estão fazendo para eu ver se, de fato, são vocês mesmos. Né? Isso não comprova, mas é uma forma da gente poder acompanhar. Sem problema nenhum. Você não precisa, de fato, estar fazendo naquele momento. Eu só preciso ter condições de acompanhar o que é que você fez até aquela data. Você pode, inclusive, ter terminado o trabalho no segundo encontro. Tranquilo. Né? Você manda até o segundo. Nesse caso, não precisa ficar mandando todos os últimos. Né? Só manda no último, manda um e-mail para eu saber, porque vai ter decréscimo caso você não envie, mas terminou, não precisa ficar mandando mais. Ok?
Tá, então, ó, aonde que você vai enviar? Se você abrir lá no portal, você vai ver que depois do trabalho tem todas as aulas seguintes, exceto um sábado letivo que a gente vai ter, que não está definido ainda como que vai ser esse sábado letivo. Se for aula, vai entrar mais um item aqui. Se não for, fica como está. Não, geralmente não é. Ok? Tá, então ó, você vai ver que em cada um dos dias tem o item específico do acompanhamento. Tá? Então é nesse dia que você vai mandar. Como que você vai mandar? De qualquer jeito. Tá? Pega seus arquivos todos, inclui num arquivo compactado e manda. Não precisa seguir padrão nenhum. Mas o que eu fiz não é código. Tudo bem, escreve um texto lá. Hoje eu fiz não sei o que, não sei o que lá. Só para eu saber o que de fato você fez. Beleza? Tá, então seguindo. Se você não enviar, exceto caso você tenha terminado, 1,5 ponto por checkpoint, né, por dia desse que você não passou. É só uma forma de eu obrigar, não obrigar, né, mas estimular o envio. Ok? A menos, por exemplo, você no dia, na aula de hoje, por exemplo, você não mandou nada. Seu trabalho já vale 8,5. 8,5, porque é 10 menos. Se você fez, por exemplo, em individual, no caso, 10,5. Hoje. Mas vocês vão ter o resto da aula inteira. Não tem nenhuma Não, gente, calma. Não tem obrigação nenhuma. Tá? Você não precisa, por exemplo, hoje você precisa ter alguma coisa envolvida. Não. Você vai falar o que de fato você fez. Só. Eu não vou dar nota, tudo bem, não. Não tem problema nenhum você não fazer nada. Não tem problema nenhum você não fazer nada. Você que vai administrar o seu tempo, entendeu? O meu objetivo com isso aqui é só eu acompanhar de fato o que é que você está fazendo. Se você vai fazer tudo no último dia, o problema é seu. Tá? A aula está destinada a isso. Eu só preciso saber o que de fato você fez. Beleza? Só o que vai informando, e no caso de ter produção de código, tem que mandar o código. Não adianta você falar, hoje eu fiz a tela tal. Se tem código, manda o código. Aqui tem situação, por exemplo, hoje. Hoje alguns nem definiram o tema, então talvez hoje o que você faça é só definir o tema. Então nesse caso só sobe um arquivo dizendo que foi definido qual que é o seu tema. Ok? Tá. O trabalho, vamos lá. A versão final do trabalho tem que ser entregue no dia 5. Tá? No dia 5 até as 23h50. É dia 8, mas eu não vou conseguir fazer a correção até a data estipulada. Dia 5 cai na terça-feira, se não me engano. É até a meia-noite. Ah, 3 dias. Isso. Dia 8 cai no domingo? Dia 5 cai no domingo? Não vai dar pra eu estender muito mais. Como que é? Provavelmente nesse dia, né? Aí vai ser o fim de semana da loucura, né? Hã? Até pode ser o dia 6, mas precisa ser antes da aula, porque eu preciso ter aula suficiente para eu entrevistar vocês. E uma não vai ser suficiente, ainda mais são 45 minutos, passa muito rápido. Entrevistar, o objetivo da entrevista. Eu vou ver se você tem domínio sobre o seu código, só. Sim, se você fez, você não precisa ter preocupação nenhuma. Tá? Agora, muito cuidado com cópia que a gente trata lá embaixo. Ok? Tá, então seguindo. Envia pelo portal, sugiro fortemente que você não deixe para esse horário aqui para você mandar. Pegue pelo menos 1 hora de antecedência para você mandar. Se acontecer, sei lá, deu 23 horas, o sistema caiu, todo mundo resolveu enviar no mesmo horário. O que você faz? Manda para mim por e-mail. De preferência, em algum e-mail que você tenha registro depois do que foi enviado, tá? Do horário que de fato foi enviado. Ok? Beleza. Depois do prazo, que já fica estabelecido aqui. Depois do prazo, nem adianta chorar. É 0. Tá? Passou a data de entrega, não tem o que considerar. Mesmo que já tenha entregado todos os dias? Mesmo que você tenha entregue todos os dias. Por quê? Eu não vou ter tempo suficiente de avaliar o seu trabalho para vir na apresentação e ver o que foi que você fez. Ok? Então se organiza para isso daí. Aqui é o que está falando do e-mail, né? Para você mandar por e-mail mesmo. Para você se organizar.
No dia 6 e 7, que vão ser as datas de apresentação, os acadêmicos têm que estar aqui. De fato, quem já apresentou no dia 6, eu vou dizer que não precisa mais vir no dia 7. É, de fato. Ah, não é 7, é 8. Já vai ter uma segunda errata aqui. Deixa eu só ir marcando. Ok? Seguindo. Vamos lá. Se você não vir na apresentação, óbvio, também 0. Itens que anulam. Ó, você não vir na apresentação, 0, 0. Óbvio que tem situações, por exemplo, tô doente. Aí entra como qualquer outra situação de prova. Tô doente, não pude vir. Você entra com pedido de segunda chamada. Tranquilo. Ok? Tá, seguindo. O que anula? Você não vir, anula. Falta de domínio. Falta de domínio, presta atenção nisso, porque é o que geralmente pega. Tá? Domínio sobre o código é você entender. Por mais que tenha sido seu colega de trabalho que fez, entende de fato o que é que está acontecendo ali. Tá? Então, por exemplo, é que é muito comum, tipo, ah, professor, essa parte aqui, um colega meu me ajudou. Lamento, seu colega não está aqui, é 0. Você tem que saber o que de fato você fez. O trabalho é seu. Ok? Então, se você fizer, você não vai ter problema nenhum com isso daqui. Indício de cópia, óbvio, anula, tá? A nota de todos os envolvidos, inclusive quem compartilhou o código. No caso de trabalho em dupla, não precisa os dois mandarem, tá? Então, por exemplo, hoje a gente fez tal coisa. O fulano vai mandar pelo site. Tudo bem, você não precisa mandar nesse dia. Na próxima aula eu quero mandar. Também não tem problema. Ok? Tá, o seu trabalho pode ter a quantidade de classes que você desejar. Eu só preciso que a classe principal, que é onde vai iniciar o programa, seja essa classe aqui. Só. BR é do IFMS principal, só isso. Beleza? Entendi? Dúvidas sobre isso? Não, né? Tá. E aí aqui estão as considerações na hora de você enviar a última versão, tá? As versões anteriores você manda do jeito que você quiser. Especificamente a última você prepara para enviar. Então são 3 arquivos. O primeiro é onde vai estar o script do seu banco de dados com a inserção de dados fictícios para aquilo que não for inserido via sistema. Então tenho lá, meu cadastro vai ser de animal, e eu tenho a tabela animal e raça. Coloco uns 2 insert lá de raça, que é o que não vai ter no caso do sistema. Por exemplo, seu sistema é o quê? Cadastro de cliente, beleza. Qual tabela além de cliente vai ter? Qualquer uma, chuta. Sei lá, por exemplo, de cliente pode ter cidade que ele mora, ok? Então a cidade vai ser outra tabela. Só que o seu sistema só vai permitir a inclusão de cliente. Cidade vai ter que ter no banco de dados. Então nesse script que você vai mandar, além das 2 tabelas, você vai colocar lá, insert into cidade, coloca 2 cidades, uma qualquer lá. Ok? Beleza. O outro arquivo é a sua pasta com o source, com os arquivos fonte, tá? Não vai pegar a pasta NetBeans ou do Eclipse e colar ela inteira. É só os fontes que eu quero. Ok? Só os pontos Java. E o arquivo do driver JDBC. Aqui eu botei Postgres, mas quem vai usar MySQL considera que é o MySQL. Ok? Vocês vão precisar fazer conexão com o banco de dados. Para isso, no Java, você precisa do driver JDBC correspondente. Porque o quê? Por que você tem que mandar? Porque existem versões diferentes de driver. Você pode estar usando uma versão que ele, por exemplo, não está usando. E você precisava de um recurso que a dele não tem. Entendeu? Foi? São esses 3 arquivos que você precisa mandar. As erratas vão estar também lá no mesmo local, aqui no caso. Então, ó, se você olhar lá no item do trabalho, já tem a primeira errata, que ele restringe a utilização do border layout, grid layout e outros 2 layouts que a gente não viu, mas se você quiser aprender, sem problema nenhum. Ok? Só com os 2 que a gente viu, vocês têm condições de desenvolver. E para avaliação do trabalho, foi o que eu comentei no início. Vai ser utilizado isso daqui. Então, na hora de montar os critérios de avaliação, é nisso que eu vou me basear. Ok? Basta funcionar.
Tá, então hoje eu só preciso que vocês me enviem, lá, pode ser lá pelo portal mesmo ou por e-mail, quem vai fazer de modo individual, quem vai fazer em dupla, qual que é a dupla. Ok? Só para eu separar já. E aí por hoje vocês podem usar o resto da aula para isso. E se tiver dúvida, pode me chamar também sem problema.